Você não deve tentar ser que nem esses caras, e nesse vídeo eu vou te falar o porquê. Esse vídeo não vai ser hateando ninguém, não vai ser pra atacar ninguém, vai ser simplesmente pra tentar abrir a cabeça de vocês e fazer vocês pensarem. Muitos podem falar, eu não tento ser que nem esse cara, ou não tento copiar esse cara, mas eu duvido, e eu vou dar 3 exemplos aqui bem simples. Eu duvido se o Thiago Finch não te dá um funil de vendas que você não vai copiar. Se ele chega pra ti no teu PV, na tua DM e te manda alguma coisa, eu duvido que você não vai pelo menos testar isso. Esses caras têm o poder de ser influente, e isso não tem problema, até certo ponto. Não é esse o ponto que eu quero falar. A mesma coisa pro Fê Alves. Se o Fê Alves chega pra você e te dá uma dica de sedução e conquista, eu duvido que você não vai aplicar na prática. Se ele te dá uma mentoria individual ali e tal. Ou se até o Harvey Specter, que foi um cara que eu não consegui pensar em outro cara pra colocar, sendo um cara fictício, mas que muitos jovens tentam copiar, ou muitos caras veem ele como tipo um cara a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Vocês já pararam pra pensar que vocês nunca vão conseguir ser esses caras? Mesmo se você estudar funil de vendas muito a fundo, ou se você estudar sedução como o Fê Alves estudou muito a fundo, você não vai conseguir ser que nem eles. Por quê? Porque eles são diferentes. Eles são diferentes. E o que eu quero chegar é a parada da obsessão. Esses caras são obcecados pelo que eles fazem. Quando, sei lá, o Thiago Finch te dá alguma coisa pra você fazer, você compra, vamos supor que você comprou uma mentoria dele, ou você comprou algum curso dele, e ele te fala, cara, você tem que estudar funil tantas vezes por semana, porque isso vai te levar a isso aqui e tal. Você já parou pra pensar, por que pra esse cara é tão fácil fazer isso? E pra você, às vezes, é uma coisa que maçante, uma coisa chata? Já parou pra se perguntar? Ou até mesmo Fê Alves, tipo, cara, sai pra conversar com tanta gente, ou sai pra falar com todas as pessoas. Você já parou pra se perguntar por que pra ele é tão mais fácil do que para outras pessoas? Talvez, só talvez, cara, eu não vou te dar nenhuma confirmação por agora. Só talvez eles podem gostar do que eles fazem. Olha só que maluco. Uma coisa tão simples, mas tão profunda, que muda muita coisa. Só de você gostar de um assunto, de você gostar de fazer alguma coisa, isso te possibilita 1001 coisas que você pode praticamente hackear o sistema. Você pode, tipo, hackear aquilo que você tá fazendo. Você pode fazer muito bem, melhor do que qualquer outra pessoa faria. Só por você gostar, se interessar e se aprofundar naquele assunto. Por você, porque você gosta. Não porque tem alguém te mandando. Não porque você pagou 5 mil em uma mentoria e alguém tá te falando o que você tem que fazer. Eu já falei aqui nesse canal e vou repetir de novo. A disciplina, cara. A disciplina, ela é uma parada muito interessante a ser pensada. Quando algum desses caras fala pra você fazer tal coisa, provavelmente você leva muito a sério. Você pensa, caramba, eu tenho que fazer isso porque isso vai me levar a um estágio maior do meu patamar de vida. Talvez sim, talvez realmente te leve. Eu estudei comunicação, sedução, conquista com Fê Alves durante anos da minha vida. Estudei. Não tô reclamando, jamais vou falar mal. Me ajudou muito a me relacionar com pessoas, me ajudou muito a fazer tal coisa, me ajudou muito até a criar esse canal. A forma que eu passo conteúdo me ajudou bastante. Mas o que eu quero dizer é por que esses caras são diferentes. Tipo, por que você não pode tentar copiar esses caras? Porque, como eu já falei, esses caras são obcecados. E como você pode se tornar obcecado por alguma coisa? Já pode se perguntar isso? A obsessão vence a disciplina. Não é só o cara disciplinado que chega lá. Não é só o cara que tem talento que chega lá. O cara que é obcecado também chega lá. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender a obsessão. É a história de um cara no marketing digital. Ele começou a estudar, só que ele não era um cara disciplinado. Ele, enrolava pra estudar, fazia as coisas, entre aspas, meia boca, e não conseguia, sentar a bunda na cadeira pra estudar. Mas ele sabia que aquilo ali tinha real potencial pra dar dinheiro pra ele em algum momento da vida dele. Até que aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele, que foi a mulher dele ter ficado doente. E eles foram pro hospital, e chegando lá, o médico falou que o estado dela era um pouco grave, e que ela precisaria fazer uma cirurgia urgente. Teriam dias pra ela fazer essa cirurgia, senão ela poderia chegar a óbito. E esse cara pensou, cara, como que eu vou ter dinheiro pra pagar essa cirurgia? Sendo que a cirurgia era cara na época. E ele não tinha o dinheiro pra pagar. Mas ele sabia que ele tinha o potencial de ganhar dinheiro naquilo que ele tinha estudado uns tempos antes, que era o marketing digital. E ele sabia que ele poderia ganhar. Então, ele estudou muito a fundo funis de venda, estudou muito a fundo como mexer no Facebook, como fazer Facebook Ads.
estudou muito a fundo como colocar um produto à venda, como fazer marketing para aquele produto, fazer remarketing, etc. Estudou muito a fundo o marketing digital e conseguiu vender. Ele não sabia fazer uma copy perfeita, ou ele não sabia fazer um Facebook Ads, um anúncio perfeito, mas ele conseguiu fazer, conseguiu vender. Passou dias e dias estudando, passou noites e noites viradas para conseguir fazer isso virar, para conseguir fazer isso dar certo. Por quê? Porque a mulher dele estava no hospital, precisando desse dinheiro. Entenda só o que eu vou dizer agora. Esse cara, ele não teve a disciplina. Ele não foi disciplinado e todo dia acordou 7 horas da manhã, estudou 8 horas por dia, fez um curso de tal cara. Não. Ele foi obstinado, ele foi obcecado por aquilo. Ele se obcecou por aquilo durante um tempo. E aquele tempo gerou muitos e muitos resultados para ele. Hoje em dia esse cara é um dos caras mais influentes no marketing, conseguiu vários resultados extraordinários. Se esse cara não tivesse passado por essa situação, você acha que ele seria um cara muito bom no marketing? Não tô falando, entenda, saiba pensar por si próprio. Não tô falando que você precisa passar por uma situação dessa para você ter resultado, jamais. Não tô falando isso. Só tô te dando um exemplo de obsessão. Esse cara não tinha outra coisa da vida dele a fazer a não ser ficar bom naquilo. Ele não tinha outra coisa para se fazer na vida dele a não ser estudar, a não ser ficar bom naquilo que ele tinha que ficar, porque senão a mulher dele ia chegar a óbito. Ele não tinha outra coisa para fazer. Então ele foi forçado, entre aspas, a fazer aquilo. Essa é a parada da obsessão. Esses caras são obcecados por aquilo. Se você compartilhar e for ver a história do Fê Alves, você vai ver que ele era um moleque da quebrada de São Paulo, se eu não me engano. E ele não tinha uma vida fácil. A vida dele não era fácil. Ele era aquele caso típico de pessoas que não se encaixam no sistema. De pessoas que não se encaixam no padrão formulado pela sociedade. Do tipo, entrar pra escola, fazer faculdade, se formar e trabalhar. Ele era um caso à parte, e esse caso à parte gerou para ele muitos frutos e conseguiu ajudar muita gente, porque ele soube aproveitar isso. Ele não tinha outra coisa a não ser fazer vídeos para a internet. Ele não tinha outra coisa a não ser o conhecimento que ele adquiriu com anos de prática, conquistando pessoas, conversando com pessoas. Ele não tinha outra coisa a não ser compartilhar esse conhecimento para o mundo, para assim mudar a vida dele. Ele foi obcecado por aquilo naquele momento. Hoje em dia, o conteúdo dele nem é mais sobre conquista. Em essência, claro que Nina fala um pouco, mas o conteúdo dele não tá mais focado só naquilo. Ele fala de outras coisas, fala de desenvolvimento pessoal e etc. O que eu quero que você entenda é, em algum momento da sua vida, ou até mesmo depois desse vídeo, você pode ficar obcecado por alguma coisa? Eu falei do exemplo da história do Fê Alves porque é um cara que eu conheço mais. O Thiago Finch eu realmente não pesquisei sobre a história dele. Mas provavelmente ele teve algum momento da vida dele que ele ficou obcecado por aquilo. Muito provavelmente. E podem falar que é porque é disciplina, porque eles fizeram tal coisa por tal coisa. Cara, ok. Se esse discurso faz sentido pra você, ok. Pra mim não faz sentido. Pra mim faz sentido a obsessão que eles tiveram por aquilo. A obsessão do Thiago Finch por estudar marketing, funil de vendas, Facebook, etc. E a obsessão do Fê Alves por estudar sedução, conquista, falar com pessoas, etc. Isso sim foi obsessão. Isso sim foi a tal da, entre aspas, disciplina que todo mundo fala. Porque é muito fácil, né? Parece muito fácil, né? Quando eles fazem, quando eles falam, quando eles mandam você fazer, talvez. Entre aspas, mandam, tá? Eu quero que você pense sobre isso. Eu não quero formular questões teóricas do tipo, olha só como o Fê fez tal coisa, o Thiago fez tal coisa. Só quero que você pense e repense sobre isso. Não leve tudo que eles falam como lei. Ache a sua própria obsessão. É o grande X da questão, é a grande mensagem desse vídeo. Ache a sua própria obsessão. Ache aquilo que você realmente gosta de fazer. Sem dúvida nenhuma, esses caras passaram por autoconhecimento no processo deles. Pro Thiago Finch ter os milhões que eles têm na conta, ele teve que se conhecer e saber, olha, isso daqui dá certo pra mim, isso daqui não dá certo pra mim. Ele teve que se conhecer. O Fê Alves, a mesma coisa. Ele teve, para ter a empresa que ele tem hoje, para ter as pessoas que gostam do conteúdo dele, estão com ele, apoiam ele, ele teve que passar por essa fase de autoconhecimento, de falar, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Então tenha a sua fase de autoconhecimento. Se entenda. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Entenda, cara, em algum momento eu posso ficar obcecado por fazer alguma coisa? E um outro exemplo que eu posso dar é o meu próprio exemplo. Na minha visão, eu sou obcecado por fazer vídeos, por criar conteúdo pra internet. Cara, eu tava mal.
Hoje eu tava com a minha cabeça a mil, tipo, tava até com um pouco de dor de cabeça. Mas veio essa ideia de criar esse vídeo e falei, caraca, que ideia interessante. Falar sobre obsessão pra galera. E eu vim gravar. Eu não sou um cara que posta diariamente, você pode perceber, se você ver meu canal. Eu não sou um cara que posta diariamente. Mas a minha obsessão me mantém nesse processo. E é um processo, eu não preciso me apressar. É um processo. Em algum momento, pode ou não dar certo, eu também não tenho controle sobre isso. Mas eu sei que eu tô no processo que vai me levar à aprendizagem. Eu já aprendi muito criando conteúdo, eu já aprendi muito. E eu tenho uma mini obsessão com isso, entende? Então qual é a sua? Se você vê que você pode, sei lá, tirar um tempo ou tirar como a galera faz, né? Caramba, eu esqueci o nome. Tipo que eles juntam uma galera que gosta de tal assunto e vão... Isso, uma imersão. Fazer uma imersão em algum conteúdo, ficar realmente obcecado por aquilo em algum tempo. Percebe como aquilo vai te fazer bem. Percebe como vai mudar você. Eu vi isso na sedução, eu vi isso na conquista. Em um momento eu fiquei muito obcecado por estudar sedução. Obcecado em conversar com pessoas. Obcecado em entender todo esse mundo da inteligência social. Eu fiquei obcecado. Agora, meu parâmetro mudou. Já é outro. Mas aquele conhecimento ainda tá comigo. E me ajuda muito, muito, muito. Então, cara, tenha o seu momento de obcecado. Essa eu acho que é a parada. Sabe? Entenda, cara, eu posso ficar realmente obcecado em estudar alguma coisa, eu posso realmente ficar interessado em estudar alguma coisa, ou posso ficar interessado em fazer alguma coisa, porque não é só estudar, mas realmente a prática te leva à perfeição. Mas claro, alinhado ao conhecimento. Entende o que eu tô falando? Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Eu espero que não entre por um ouvido e saia pelo outro. E seja obcecado por alguma coisa. Essa é a grande mensagem. Entenda você, conheça-te a ti mesmo. Cara, é isso a mensagem desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto. É só o começo. Não se compare e não tente ser que nem os outros são. Seja quem você é. Papo clichê, mas faz total sentido. Tamo junto.